Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós caminhamos pelas ruas de Cafarnaum deixando o dia para trás procurando descanso onde a brisa do lago fala baixo. Realidade rápida, você provavelmente não aguentaria um dia inteiro nas estradas romanas de poeira, sol e pedrinhas nas sandálias, sinceramente ninguém sente saudade disso. Então antes de ficar confortável tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Diga de onde você me escuta e que horas são aí. Gosto de imaginar o mapa acendendo em pontinhos de vigília calma pelo mundo. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. Você chega ao vilarejo quando o mercado se esvazia e o cheiro de pão de cevada ainda morno desenha um trilho invisível pela ruela. O mar da Galileia respira perto um vai-vem discreto, o vento chega da água como quem sussurra segredos e você ajusta o manto. As casas de basalto guardam calor de sol, portas baixas, pátios com forno de barro e um banco simples onde um idoso cochila sem cerimônia. Cafarnaum vive do lago, redes de linho pendem para secar, anzóis brilham discretos e barcas de madeira aguardam a madrugada quando a pesca rende melhor. Você caminha devagar, quase flutuando entre sombras compridas enquanto uma mãe recolhe crianças do beco e um cachorro decide não latir por gentileza. Perto do cais um cobrador de tributos fecha o registro, ele sorri como quem oferece garantia estendida, mas você sabe, Roma não vende reembolso. Marcos de pedra ao longo da via lembram a disciplina imperial, cada milha marcada diz que o império mede passos enquanto você mede o ritmo do coração. Historiadores debatem se Cafarnaum funcionava também como posto alfandegário de fronteira entre tetrarquias, o que explicaria tanta gente contando moedas ao cair da tarde. As sandálias arranham o pó fino, você descobre que não existe amortecedor do século I, apenas um bom hábito levantar o pé com dignidade e humor. Na esquina da sinagoga um jovem enrola o talit com cuidado e o murmúrio de bênção se mistura ao rangido das portas se despedindo do dia. Você toca a parede fria de basalto, dizem que as pedras guardam lembranças do calor dos ombros e você deixa ali um pouco do cansaço. Curiosidade sutil, nos telhados juncos e galhos repousam sob camadas de barro amassado, no verão famílias varrem o teto como quintal suspenso cuidando da impermeabilização. Você ouve um remador comentando que a brisa muda depois da terceira vigília, parece lenda, mas quem enfrenta ondas aprende meteorologia pelo ouvido. O céu entra no azul profundo, lamparinas se acendem como constelações íntimas e uma risada distante lembra que apesar dos impostos a alegria insiste em sobreviver. Você passa por um mikve, simples cisterna de purificação, a escada úmida respira pedras antigas e o silêncio ali tem mais do que um tipo de limpeza. Os estudiosos ainda discutem se a sinagoga do século I ficava exatamente onde hoje se vê calcário branco tardio ou se a planta variava ligeiramente na rua. Você prefere o chão batido aos palcos altos, o pó sobe e volta e decide que sua túnica já faz parte da cidade como se fosse cidadão honorário. Crianças brincam de eco no arco da rua, você responde baixinho e a brincadeira vira coral tímido com maestros sem dente e palmas fora do compasso. Do lado do forno alguém assa peixe com ervas, a fumaça sobe e conversa com as estrelas nascentes e você é pego sorrindo rendido à simplicidade. Uma anciã comenta que o lago muda de humor mais rápido que os netos, você concorda porque viu o brilho na água avisando histórias antes da chuva. No pátio alguém enrola cordas, reforçam uma maca gasta dizendo que amanhã pode precisar viajar. Você não sabe, mais o teto de hoje já escuta passos. Você sente o chão vibrar leve quando uma barca encosta, cordas cantam no anel de pedra e o lago resolve pentear seu cabelo com licença poética. Um pescador explica que feixes de junco viram cestos para pão e para peixes miúdos, é artesanato que carrega a margem inteira nas fibras. Você observa o entardecer instalar uma cor de figo maduro nas paredes, as sombras ajustam medidas e de repente tudo cabe, inclusive sua pressa cedendo lugar. Perguntam se você veio de Betsaida ou de Magdala, você responde com um sorriso de quem viajou por dentro porque às vezes a distância se mede em suspiros. As lâmpadas de óleo feitas de barro piscam quando o vento brinca, alguém protege a chama com a mão e o círculo de calor aproxima conversas. Você aprende que o tempo aqui anda à velocidade de quem carrega jarros, sem pressa, sem atraso, só na cadência do corpo que conhece o peso exato. Um vizinho comenta sobre a rota das barcas ao entardecer contornando enseada para evitar ventos de leste, truque antigo que salva redes e histórias.
Você encosta na ombreira e ouve Torá recitada ao longe, a melodia não corre apenas acompanha o passo como quem caminha ao seu lado. Fato simples e belo nas sinagogas rolos são lidos de pé e a comunidade responde com assentimentos quase musicais, leitura também é trabalho coletivo. Mais adiante um artesão conserta um batente, o encaixe para a tranca é um quadrado gasto prova de que portas também respondem a chamados e despedidas. Você encontra um cântaro rachado servindo de vaso para hortelã, nada se desperdiça tudo vira utilidade nova como pensamentos que trocam roupa e respiram melhor. De repente um rumor corre como água em degraus, dizem que um mestre visita a cidade e você repara que as portas param de render por um instante. O cais recolhe as últimas vozes e a lua pousa sobre a correnteza, você respira fundo como quem guarda um lugar para a esperança assentar. Você se dá conta de que o corpo pede descanso, as mãos soltam fios de tensão como redes após a pesca e o peito aprende um compasso lento. Um homem oferece água em jarro de pedra, você bebe devagar, nota o frescor que a porosidade guarda e agradece com a cabeça sem quebrar o sossego. Perto dali um carpinteiro fecha ferramentas, o cheiro de madeira conversa com o de peixe casamento improvável que a cidade celebra todo fim de tarde. Você pensa que a vida aqui é feita de tarefas repetidas mas também de milagres discretos, o pão assado certo vira festa maior que calendário. A noite cresce e o lago guarda barcas como se fossem histórias adormecidas, cada casco tem um capítulo, cada remendo uma frase que o tempo sublinha. Você se encosta onde a brisa alcança o rosto, olhos pesam, ombros cedem e o mundo resolve reduzir o volume para uma canção com poucos acordes. Talvez amanhã você entre na sinagoga e veja rolos abrirem como janelas, por hora deixa o pensamento estacionar feito barca amarrada em anel tranquilo. Você caminha mais alguns passos até a casa de hóspedes, a cama é simples, a coberta áspera, mas o descanso chega com um sorriso de velho amigo. Antes de fechar os olhos você agradece a noite, e decide guardar este silêncio para momentos barulhentos como quem leva água no cântaro da memória. Seção 2. Você deixa a pousada antes do amanhecer completo, a rua ainda guarda estrelas e o pó decide acompanhar seus passos como companhia educada e silenciosa. Logo na esquina um miliário romano observa tudo, pedra alta dizendo distâncias que Roma mede enquanto você mede fôlego, tempo e pequenos silêncios. Um cobrador ajusta a tabuinha encerada, risca nomes e valores, você passa reto fingindo interesse profundo na textura do muro, técnica milenar contra conversas caras. Fato claro, estradas principais recebem manutenção periódica, valas laterais evitam enxurradas e pontilhões simples protegem travessias porque mercadorias não gostam de nada involuntário. Você repara que o piso muda de textura, trechos de basalto batido sucedem terra compactada, prova de que o império improvisa com o que a geografia entrega. Um burro passa com cestos de junco equilibrados, o dono assobia e você nota pequenos sinos de bronze no pescoço, gentileza sonora para caravanas sonolentas. Ao longe o lago vira espelho levemente amassado, o vento do leste brinca com poeira e você aprende que meteorologia aqui fala com sotaque de pescador. Historiadores debatem se a estrada costeira principal cruzava Cafarnaum exatamente ou se desviava mais alto poupando alagados, inscrições e mapas são generosos em dúvidas, parcimoniosos em certezas. Você encontra um soldado sírio sob ordens herodianas conferindo cargas, ele deseja bom caminho, tom de quem deseja arrecadação tranquila e relatórios curtos. No cinto dele contas cintilam, alguém jura que servem de amuleto contra cometas mas você suspeita função mais simples, lembrar quanta moeda entre-sai. Um pescador comenta que pedágios variam conforme humor e maré, hoje felizmente o humor parece de pão recém-assado e a maré colabora com passos seguros. Você observa uma caixa de pesagem com contrapesos lisos, os pesos brilham de tanto toque e o comerciante equilibra o prato como quem doma golfinhos invisíveis. Curiosidade: algumas mulas usam proteção de couro nas canelas para estradas de pedra, é moda prática menos poesia, mais tornozelos agradecidos ao final da rota. Fato fiscal: tetrarquia cobra taxas sobre peixe salgado, linho, azeite, você percebe aromas comerciais viajando mais longe que notícias porque mercadorias têm pernas de vento. Você cruza com um grupo vindo de Corazim, eles trazem pedras talhadas e histórias mais lapidadas, lembrando que cada vila carrega no bolso uma versão do mundo. Os estudiosos ainda discutem se publicanos locais trabalhavam por arrendamento anual fixo ou percentuais variáveis, os recibos sobreviventes fazem suspense como novelas escritas em cacos.
Você repara na sombra curta dos marcos, meio-dia se aproxima e a poeira decide virar estandarte, essa bandeira neutra que todos carregamos sem patriotismo nenhum. Um menino oferece tâmaras por um preço amigável, você compra duas, recebe três e ele pisca como diplomata veterano selando o tratado de paz com açúcar macio. Você passa por um posto simples de alfândega, pergaminhos presos com cordéis cálamos descansando e uma jarra d'água para negociar sede enquanto números negociam outras coisas. O cobrador explica cordial que tributos sustentam estradas, você concorda cordial que seus passos também sustentam estradas, cada calo pagando pedágios invisíveis com recibos no calcanhar. Mais adiante um artesão remenda sandálias com fibras de linho, você aprende que lã macia vira palmilha, solução que é meia nuvem sob pés cansados. Fato econômico: caravanas evitam rotas íngremes com carga de cerâmica, vasos reclamam de solavancos e ninguém quer acordar em Jericó abraçado a 100 caquinhos sem poesia. Você sente a roupa juntar poeira como memória, bate o tecido com palmadas leves e a nuvem sobe educada, depois decide voltar fiel como cachorro calmo. Um idoso aponta restos de pavimento antigo perto do miliário, diz que o desgaste parece mapa de rios traçado por passos e rodas, biografia escrita no chão. Você ouve um rumor sobre taxas novas para barcos vindos da Decápolis, política muda como o vento e a cidade aprende coreografias novas para não tropeçar. Os estudiosos ainda discutem se marcos locais traziam nomes de governantes ou apenas distâncias, pedaços preservados sugerem ambos, como se pedras também praticassem duplicidade administrativa. Você cruza com o Levita voltando de Tiberíades, ele comenta a taxa do meio ciclo do templo, lembrando que devoções têm contabilidade e orações viajam com recibo. Curiosidade: alguns viajantes untam os pés com óleo de oliva para a poeira colar menos, receita de avós, meio lenda meio ciência, 100% conforto psicológico. Fato de bastidores: coletores locais costumam terceirizar ajudantes, um anota, outro pesa, outro sorri de maneira misteriosa, aquele sorriso que aumenta porcentagens com educação. Você topa com uma figueira projetando sombra generosa, a pausa vira liturgia breve, 2 goles de água e um pensamento, tributos passam mais, sombras salvam tardes. Um carrinho de mão rende como porta antiga, madeira contra madeira compõe música ritmada e você guarda o compasso para lembrar que pressa demais desafina o espírito. Você observa guardas conferindo cartas de passagem, nomes, selos e um cheiro de tinta, porque burocracia também perfuma o ar, fragrância insistente de ordem e coluna. Um mercador diz que prefere pagar em espécie, peixe seco, sal e fio de linho podem virar moeda desde que ambos concordem no valor do cansaço. Historiadores debatem se a aduana daqui respondia a Antipas diretamente ou a subarrendatários, contratos raros aparecem como peixes ariscos vistos contados depois desaparecem. Você ajusta o manto e pensa no teto varrido ontem, como telhados e tributos se encontram, ambos lembram que manutenção custa e guardar chuva também. Fato de estrada: marcos às vezes guardam nichos com pequenas oferendas votivas, gente promete passos e entrega gratidão por distância vencida, uma contabilidade da esperança. Você vê um galho formando arco sobre a via, os caminhantes tocam de leve como quem confirma a presença na folha de ponto invisível da peregrinação diária. Curiosidade logística: algumas cargas viajam de noite para evitar calor, a cidade aprende a dormir com passos suaves, esse colar de contas que não incomoda. Você encontra um escriba anotando preços médios de trigo, diz que o papel dele é lembrar que fome começa quando números param de fazer sentido. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum taxava trânsito interno em feiras semanais, relatos orais sugerem sim, mas recibos provam pouco além da fama de negocistas. Você escuta golpes cadenciados de ferreiro, cada batida parece carimbar o dia e a bigorna carrega o timbre de quem resolvedor oficial de problemas metálicos. Fato: milhares de impostos formam rios, Roma bebe no final, governantes locais bebem no meio e você sorve o resto que mata a sede do percurso. Um barqueiro conta que prefere pagar taxa em peixes pequenos, o coletor aceita habituado a medições em punhados, ciência exata com régua de palma. Você percebe que a estrada conversa com você, cada pedrinha vira conselho, mantenha passos curtos, água por perto e humor claro, porque burocracia derrete com risos. Curiosidade arqueológica: marcas de rodas às vezes revelam largura de eixos predominantes, carpinteiros copiam medidas populares para rodas obedecerem ranhuras e viagens cansarem menos. Você faz as pazes com o pó, decide que ele é lembrança de caminhos, uma espécie de carta de amor do chão para seus tornozelos atentos.
Historiadores debatem se havia inspeções fixas perto da sinagoga ou somente nos acessos ao cais, de todo modo você aprende a oferecer sorrisos como documentos válidos. O sol inclina e a poeira dança na diagonal, você acompanha o bailado com passos lentos e os tributos perdem volume vencidos por música simples de sombra. Na encruzilhada você escolhe a rua do cais, porque toda estrada no fim deseja destino um pouco de água, silêncio e alguém voltando para casa. Seção 3. Você retorna pela rua da sinagoga onde a pedra fria guarda o frescor do lago e as lamparinas desenham círculos pequenos de luz disciplinada. O pátio respira murmúrios e passos, sandálias fazem nuvens gentis de pó, talites repousam em ombros atentos e o vento organiza os fios como dedos cuidadosos. Você cruza a soleira baixa, sente o cheiro do óleo de oliva queimando nas lamparinas e encontra bancos simples encostados às paredes de basalto. Fato comum e belo, os rolos sagrados dormem numa arca de madeira voltada para Jerusalém enquanto um atendente cuida das chaves com respeito silencioso. Historiadores debatem se havia aqui uma plataforma elevada fixa ou apenas um espaço improvisado para leitura conforme a visita de mestres e a lotação do pátio. Curiosidade suave, textos gastos raramente são descartados, às vezes descansam em uma pequena genizá improvisada e quando possível ganham enterro respeitoso como gente querida. Você observa o atendente retirar o rolo e entregá-lo com tiras de couro firmes e a congregação se coloca de pé porque leitura também é trabalho do corpo. Fato de prática, lê-se a Torá e depois os profetas com tradução aramaica explicando devagar para que a vizinhança inteira acompanhe sem correr atrás das sílabas. Você repara numa mesa pequena de leitura e pensa que o pergaminho faria sucesso como aplicativo de paciência já que rolar exige calma e treino sereno. O zelador ronda como bibliotecário com superpoder de silêncio, só o olhar diz por favor e você responde com o pescoço inclinando gratidão sincera. Tzitzit tocam seu braço quando alguém passa franjas lembrando mandamentos em miniatura, você ajeita o manto e percebe que memória também mora no tecido. Crianças no pátio desenham letras na poeira com cacos de cerâmica descobrindo sons como quem abre janelas e você escuta risos entrarem pela porta como bênçãos. As orações fixas navegam em cadência antiga sem pressa, respira-se junto, responde-se com assentimentos e o ar parece encontrar rumo feito barco obedecendo corrente suave. Fato social, sinagoga é também casa de reunião, escola de memórias públicas, ali resolvem-se disputas pequenas, combinam-se trabalhos e a vida aprende a conversar sem gritar. Você encontra um lugar junto à parede, banco corrido de pedra, o corpo acomoda o cansaço e a respiração aproveita a sombra fresca como se fosse oração. Um pescador sussurra sobre a vigília noturna, ele calcula ventos como quem conta histórias e você pensa que a teologia no jeito como ele olha o lago. Os estudiosos ainda discutem se mulheres ficavam numa galeria elevada no século I ou apenas nos arredores do pátio e cada vila parece ter memórias diferentes. Curiosidade doce, às vezes crianças aprendem letras com gotinhas de mel para que o saber tenha sabor e você sorri lembrando mestres que transformam consoantes em sobremesa. Fato de respeito a bênçãos antes e depois da leitura, nunca é pressa, sempre é devolução porque palavras antigas pedem mãos calmas e olhos que não correm. Você percebe nichos simples na parede guardando óleo, pavios de linho e talvez uma caixa pequena para ofertas lembrando que luz custa trabalho e comunidade. As lamparinas sussurram fumaça para cima e alguém abana com uma folha de palmeira, técnica oficial de climatização modesta tão eficiente quanto um bocejo coletivo. Você acha graça dos bancos estreitos foram projetados por sábios que acreditavam na vigília atenta porque cochilar aqui requer doutorado em equilíbrio aplicado às costelas. O atendente desenrola o rolo com cuidado e canta as pausas, cada respiração vira ponte e você atravessa com passos que não fazem nem água nem barulho. Fato arquitetônico, muitas sinagogas rurais alinham a oração na direção de Jerusalém, mesmo longe o corpo aprende bússola e a memória vira estrada invisível. Você nota a brisa entrando pela porta refrescando a sala agora cheia, cheiros de peixe seco, óleo e poeira compõem o incenso improvisado do cotidiano. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum possuía uma arca de pedra original ou um armário portátil de madeira, achados vizinhos sugerem soluções práticas e alternadas. Curiosidade doméstica, algumas casas emprestam tapetes para ocasiões cheias amortecendo passos no piso duro, hospitalidade aqui tem textura e o som agradece. Entre leituras você ouve um conselho sobre o calendário lunar lembrando feiras, colheitas e dias de mercado porque economia também aprende a se orientar pelas fases.
Fato de pureza depois de manipular peixes. Muitos preferem o mikve antes da oração. Água fria acorda a alma e desamassa pensamentos empoeirados. Você nota vassouras de palha encostadas no canto. Varrer o pó do chão batido é quase liturgia, preparando espaço para o texto descansar sem tropeços. Um ancião comenta em voz baixa que Isaías sempre parece novo quando a rua está cansada. Você concorda com esta assinatura oficial de concordâncias discretas. Você pensa que a sinagoga é resistente como barco, recebe gente, balança pouco e, se precisar, vira escola, assembleia, abrigo e palco de reconciliações difíceis. Um jovem segura o rolo com ambas as mãos, músculos em respeito. A madeira cheira a tempo e a tinta respira promessas enquanto as sílabas passeiam. Você lembra dos telhados varridos e imagina a poeira descansando longe do texto. Toda a cidade colabora com leitura até o vento aprende a dobrar a página. Chega um viajante da Decápolis e descreve sinagogas com colunas e pátios maiores. Você percebe que as casas da fé se parecem com famílias, variam e se reconhecem. Os estudiosos ainda discutem se havia por aqui a chamada cadeira de Moisés, como em Corazim, usada para mestres sentarem quando a instrução precisava de pouso. Curiosidade discreta: às vezes uma tábua marcada indica a altura preferida do rolo na leitura, ajudando olhos maduros, o que prova que ergonomia antecede manuais modernos. Você percebe um martelinho de madeira que o zelador usa raramente, um toque gentil e as conversas diminuem. Tecnologia acústica oficialmente aprovada pela paciência. Fato material: lamparinas de barro bebem azeite por pavios de linho retorcido e a chama responde ao cuidado como criança que entende quando o colo chega. Você pensa que se houvesse lista de presença seu nome seria um suspiro, e percebe que o descanso começa quando as sobrancelhas desapertam sem permissão. Entre bênçãos e ensino, o atendente enrola de novo o rolo, amarra as tiras, beija as extremidades com respeito e devolve ao abrigo carpinteirado. Um ancião agradece e vozes respondem baixas. A sala exala aquela paz que não precisa provar nada e você anota no coração sem tinta. Fato de calendário: além do sábado, há reuniões em dias comuns, especialmente quando viajantes trazem notícias e a cidade aprende geografia pela boca de quem chegou. Você sai por um instante ao pátio para respirar o lago que chega em brisas e pensa nos jarros de pedra refrescando água como lembranças que duram. Um rapaz corre da rua dizendo que uma casa está lotada até a porta e você nota um brilho curioso nas pessoas, mistura de pressa e reverência. Pelos sussurros, alguém ensinou com autoridade e esperança, e agora vizinhos chamam outros vizinhos, porque quando a cidade espanta, os becos aprendem a virar avenidas. Você ajusta as sandálias, guarda no bolso da mente a cadência das orações e sente que a noite planeja milagre discreto, como quem estica lençol limpo. A sinagoga solte um último suspiro de lamparina e você segue pessoas pela rua estreita, deixando atrás o canto e levando adiante o silêncio. Você vira a esquina, escuta risos, empurrões gentis e uma porta que recusa mais gente. A história se adianta e seu passo concorda sem discutir horários. Seção 4. Você dobra a esquina e encontra a casa tomada, porta sem espaço, pátio respirando ombros e crianças equilibradas no muro como pardais curiosos de aula gratuita. O corredor estreito cheira a pão, fumaça e figos. Jarros de pedra repousam junto ao batente, lembrando que água fresca gosta de paredes frias e porosas. Uma vizinha organiza bancos baixos ao redor do pátio. A cozinha silencia o forno de barro porque hoje o lugar quente é a sala apinhada de gente. Fato cotidiano: muitas casas galileias têm pátio central, cisterna rasa, forno redondo e escada externa. A vida gira ali como roda de oleiro sem drama. Você pede licença em voz de sussurro e passa rente ao muro. Um cão avalia seus sandálios, decide confiar e volta a dormir como sábio fiscal. O rumor por dentro é denso, porém macio. Alguém ensina com calma e o ar parece segurar a respiração, como quem não quer acordar um bebê. Curiosidade doméstica: o teto recebeu semanas atrás uma compressão com rolo de pedra, tradição de verão para vedar rachaduras, varrida coletiva que rende conversa boa. Você nota a escada encostada ao beiral, degraus de madeira e junco. Telhados já são terraços prontos para uvas secarem, lãs descansarem e ideias tomarem vento. Historiadores debatem se a famosa casa junto da sinagoga, depois coberta por igreja octogonal, pertenceu a Pedro. Inscrições tardias ajudam memória, mas não fecham o caso. Um jovem tenta ver pela fresta. Você também, e ganha 2 perfis de sobrancelha como paisagem, sinal de que a cidade inteira virou moldura de sala. Fato social: mestres muitas vezes falam em casas, portas abertas, pátio servindo de auditório e vizinhos levando bancos, água e paciência, moeda local de atenção.
Um menino oferece passas para quem ceder lugar, diplomacia mirim funciona por 2 segundos depois todos concordam em não concordar ainda que com bons modos. Você encosta no batente e percebe a tranca simples cavilha de madeira, boa contra ventos inútil contra curiosidade que sempre encontra caminho sem chave. Da cozinha uma mãe sinaliza silêncio, a concha vira cetro e misteriosamente reina soberana por instantes coroando um sossego raro em pátios lotados. Fato de pureza jarros de pedra não contraem impureza como cerâmica, por isso moram junto às portas prontos para servir água sem conversas ritualizadas demais. Você sente a brisa do lago entrar por cima do muro, ela reparte o ar como faca amiga e o pátio agradece com suspiros sincronizados. Um ancião aponta rachaduras antigas no piso, diz que cada fenda arquiva passos de festa choro e riso arquivo público de lajes que sabem guardar segredos. Curiosidade de telhado alguns guardam ramos de figueira para sombra perfumada, quando o vento passa deixa perfume discreto propaganda gratuita de descanso imediato. Os estudiosos ainda discutem se as casas daqui seguiam planta padronizada por clãs ou se a topografia mandava mais, escavações alternam certeza com humildade produtiva. Você repara em esteiras de junco alinhadas contra a parede, servem de cama-assento e às vezes de porta improvisada quando a conversa pede bastidores. Um vizinho cochicha que a sala já não cabe respiração, a porta virou fronteira internacional mas os passaportes são sorrisos e acenos aprendidos no cais. Fato urbano paredes de basalto mantêm o frescor, de noite devolvem o calor devagar como fornos pacientes ensinando o corpo a regular expectativas com gentileza. Você escuta sílabas pausadas cadência de quem sabe navegar multidões, palavras entram e se acomodam como barcos que encontram argolas livres no cais da mente. Uma criança bate palmas fora do compasso e para, o pátio sorri sem barulho esse idioma universal de quem ama música mesmo sem saber partitura. Curiosidade muitas portas têm olho simples de observação buraco discreto, não é espião é segurança doméstica porque galinhas e bodes também batem sem avisar. Você vê um banco reforçado com cavilhas de osso, marcenaria criativa resultado de concerto sobre concerto porque nada se joga fora quando madeira vira história. Fato de etiqueta entrar calado sentar leve e não interromper leitura, aqui silêncio é tapete vermelho e cada suspiro precisa pagar ingresso com respeito. Uma mulher oferece água ou jarro pesado nas duas mãos, você bebe pouco guarda muito porque frescor compartilhado vira aliança de quem divide sombra. Historiadores debatem se reuniões domésticas tinham disposição fixa de assentos, alguns juram semicírculo outros preferem anéis, o pátio prático apenas acomoda o que couber. Você sente o piso liso em certos pontos polido por sandálias, é mapa de fluxos setas invisíveis mostrando atalhos que a pressa inventou em tardes semelhantes. Curiosidade culinária figos são esmagados em pastas e secam sobre tabuinhas, quando prontos viram energia portátil lanche oficial de longas conversas em pé. Fato arqueológico chumbadores de madeira às vezes ficam nos umbrais, vestígios discretos que contam de portas reforçadas contra ventos teimosos e discussões que levantam poeira. Você escuta que ninguém entra mais, a frase viaja pelo pátio como onda pequena e decide estacionar nos degraus onde todos concordam que é verdade. Um rapaz sugere usar o telhado para ver e ouvir, não parece plano parece destino e as escadas ganham olhares da cor de aventura cautelosa. Fato de construção telhados comuns misturam ramos barro cal e pedras, resistência suficiente para passos fragrância suficiente para lembranças e poeira que é onipresente e educada. Você aperta contra a parede e cede passagem a uma comitiva de crianças, guias experientes de telhados elas tratam beirais como ruas suspensas onde o vento paga pedágio. Curiosidade de ferramenta pás de madeira finas ajudam a abrir camadas do teto sem ruído, técnica herdada meio arte meio paciência 100% timing. Os estudiosos ainda discutem se casas de pescadores tinham depósitos separados para redes, alguns achados sugerem anexos, outros veem apenas reuso de cantos com cheiro de lago. Você escora o ombro num pilar simples, madeira antiga devolve um estalo amistoso lembrando que lugares vivos respondem ao toque como amigos com boas lembranças. Fato cultural hospitalidade manda água e assento primeiro conversa depois, a ordem acalma nervos e a cidade aprendeu que bondade abre ouvidos melhor que sermões. Um pescador comenta em riso contido que a porta virou rede cheia, ninguém puxa sem rasgar então todos viram peixes atentos quietos no cesto da sala. Você ouve o mestre lá dentro, a voz não corre caminha e cada frase encontra casa como lamparina que acha seu nicho e decide morar.
Curiosidade acústica: paredes de basalto devolvem som com doçura, por isso falar devagar ajuda e até risos sabem voltar menores educados para não atrapalhar. Fato de mercado: notícias viajam de barca ao entardecer, o que a sala ouvir hoje amanhã cruza a água chegando em Betsaida como história com cheiro de peixe. Os estudiosos ainda discutem se o termo casa inclui o pátio como espaço litúrgico, evidências populares dizem sim já que a fé sempre gostou de céu aberto. Você percebe no beiral uma corda pendida útil para subir objetos, improviso oficial de mudanças repentinas daquelas decididas por urgência, coragem e um pouco de candura. Uma mãe ajeita um bebê dormindo na dobra do manto, o pátio se curva de ternura e até os rumores fazem reverência com sandálias em marcha lenta. Fato simples: ninguém sabe o nome de todo mundo, mas todos sabem quando algo importante acontece, a cidade respira junto e o telhado parece aprender esse idioma. Você sente que algo vai acontecer por cima, não por baixo, e sem saber já pratica olhar de telhado, esse ângulo que a fé ensina em silêncio. Seção 5. Você avista 4 amigos trazendo um homem deitado numa maca simples, eles andam em cadência breve, ombros firmes, olhos atentos como quem carrega esperança com cuidado. A maca balança no ritmo das respirações, cordas raspam nas mãos e você percebe aquele silêncio decidido típico de quem já testou planos no quintal. A porta está bloqueada por costas e cotovelos polidos, você tenta abrir caminho com gentileza, mas a sala responde apenas com sussurros que não entendem licença. Fato prático: maçãs comuns misturam tábua leve e esteiras de junco com cavilhas reforçando cantos, projeto barato, conserto fácil e muita história carregada nos ombros. Historiadores debatem se o termo crabatos indica esteira humilde ou leito portátil mais robusto, os achados variam e a linguagem como o telhado admite camadas. Curiosidade de ofício: alguns preferem nós de marinheiro nas alças emprestados do lago, facilitam curvas apertadas e evitam que o peso escape quando o beco respira pouco. Você troca olhares com o grupo: se a porta não cede, a cidade oferece escadas e o telhado às vezes se comporta melhor do que a sala cheia. Um deles aponta discretamente a escada externa, degraus de madeira contra o beiral, caminho de serviço que virou avenida quando a curiosidade tomou o pátio de assalto. Na soleira um gato se estica como fiscal de fronteira, ele autoriza a passagem com bocejo longo, prova felina de que a diplomacia funciona. Você segura a parte traseira por um instante aliviando o peso, a maca responde com um obrigado de fibra trêmulo e os ombros agradecem em linguagem de músculo. Fato social: vizinhos praticam beneficência organizada, quando a doença visita a vila responde com turnos, comida e braços, porque ninguém deve carregar cansaço sozinho. Eles contam passos em uníssono, 1, 2, 3 como barqueiros virando o leme, você acompanha a contagem e sente a rua aprender o compasso do cuidado. Perto da porta jarros de pedra esperam serviço, você passa rente protegendo a borda com a mão porque frescor e barro não combinam com tropeço. O homem na maca olha para cima, pupilas líquidas, no teto ele parece procurar uma janela e você entende que esperança às vezes estuda arquitetura. Alguém sussurra: deixem passar, é urgente, o rumor se espalha e ombros começam a se mover milímetros como portas antigas lembrando que nasceram para abrir. Fato de construção: vigas de madeira atravessam a sala sustentando barro compactado e ramos, estrutura honesta que aguenta festas, secagem de uvas e passos cuidadosos. Curiosidade: famílias guardam rolos de pedra para comprimir o teto após chuvas, parece brinquedo pesado, mas é manutenção que evita goteiras com cara de drama. Um vizinho arrisca piada leve: se subir avisa ao telhado para respirar fundo, o pátio sorri por dentro porque humor e fé dividem a mesma mochila. Os amigos testam as alças, ajustam nós e posições, cada mão encontra a sua tarefa e a maca ensina que coordenação é parente próxima da coragem. Você orienta a curva até a escada, dedos abertos como asas, a borda do degrau aceita o peso e o ar prende a respiração por respeito. Fato econômico: madeira boa é cara, muitos reaproveitam ripas de barcos aposentados porque o lago doa peças que sabem lidar com balanço e sal. Curiosidade de vizinhança: alguns marcam degraus com carvão para indicar onde pisar forte, mapa secreto de escadas passado de tio para sobrinho em tom conspirativo. Historiadores debatem se interrupções assim eram bem-vindas em reuniões domésticas, relatos sugerem que a necessidade fala alto e a hospitalidade costuma entender sua gramática. Você percebe a respiração do homem mudar, não é aflição, é foco, como quem poupa força para o instante em que a gravidade vai precisar negociar.
Um menino oferece água num copinho improvisado de cabaça, você molha os lábios do enfermo e o gesto pequeno dobra a rua numa reverência. Fato linguístico: em muitas vilas carregar vira verbo coletivo, ninguém pergunta quem vai, apenas onde se apoia a mão, porque o plural mora nos punhos. As sandálias procuram aderência na madeira lisa, um dos amigos ri baixinho: se escorregar eu volto, prometendo com humor aquilo que já decidiu com alma. Curiosidade sonora: escadas gemem como instrumentos afinados, os degraus anunciam peso em notas curtas e a casa responde com um acorde grave antigo e paciente. Você nota calos nos ombros dos carregadores, marcas de ofício que contam anos de pesca, carga e descarrega, e agora um capítulo novo de amizade. Fato jurídico leve: não há fila oficial para milagres em casas, a etiqueta é simples: não ferir pés alheios e lembrar de devolver o banco. O beiral oferece sombra fresca, você respira médio espaço, calcula a largura da maca e reconhece aquele problema que só topa conversa no alto. Historiadores debatem se terraços tinham parapeitos padronizados, alguns achados falam em baixios práticos, outros em liberdade criativa, de todo modo prudência nunca saiu de moda. Curiosidade de inverno: telhados viram estendal para lãs molhadas, o sol trabalha em silêncio e as ovelhas ausentes ainda participam por tabela da logística doméstica. Você toca o barro ressequido da borda, ele devolve poeira fina, memória de chuvas passadas, e o vento assopra como quem abre espaço para propósito. Um dos amigos confere o nó mais uma vez: compromisso não é excesso, é segurança, e o telhado merece que a coragem venha bem amarrada. Fato cultural: pedidos públicos por cura não envergonham, a comunidade entende que vulnerabilidade é linguagem franca e a fé costuma responder quando anunciada com mansidão. Você escuta lá embaixo o ensino ainda fluindo, palavras como água em canal estreito, firmes e pacientes, lembrando que sabedoria não empurra, só convida. Curiosidade: alguns telhados guardam cestos velhos como reserva de sombra, parecem aposentados mas servem de travesseiro para ideias que precisam de pausa. Alguém pergunta, quase sussurro: é permitido? Você responde com um gesto simples: quando a necessidade bate, a misericórdia abre e o resto aprende olhando. Fato de vizinhança: subir coisas para o teto é rotina, grãos, lenha, tapetes, até conversas pesadas sobem melhor quando respiram ar de terraço. Um vento breve levanta a borda da sua túnica, ele traz cheiro de azeite e poeira boa, lembrando que até o ar participa quando o bem insiste. Historiadores debatem se escadas externas eram parte da planta original ou acréscimos sazonais, as vilas respondem com criatividade porque necessidade sempre foi arquiteta-chefe. Curiosidade etnográfica: famílias às vezes nomeiam suas escadas, a paciente, a valente, superstição carinhosa que rende histórias e evita brigas com degraus temperamentais. Você observa o enfermo descansar as mãos sobre o peito, a serenidade dele ensina lição silenciosa como barca parada que confia no anel de pedra. Fato médico do cotidiano: muitos paralíticos ficam sob cuidado da família por anos, fisioterapia é abraço, alimento é calendário e esperança vira habilidade herdada. Um dos amigos com humor tímido promete devolver a maca melhor que pegou, você sorri porque gentileza embute garantia que a madeira entende. Curiosidade de transporte: quando falta corda, tiras de couro viram alça, cheiram a rebanho e viagem e seguram promessas com a mesma firmeza que seguram carga. Você posiciona os pés, testa a distância até o centro do teto e sente que o próximo passo será dado com cuidado, palavra e respiração. A escada termina, o terraço recebe vocês, por um instante o mundo fica suspenso e você sabe que é hora de pensar alto com mãos muito gentis. Seção 6. Você sente a poeira começar a cair quando mãos tateiam a crosta do teto, a casa respira paciente enquanto a coragem encontra suas ferramentas mais discretas. Os amigos se ajoelham no terraço, você segura a borda, médios vãos entre vigas e percebe que a fé sabe geometria quando a porta esquece de colaborar. Fato de construção: coberturas misturam vigas de madeira, ramos, palha picada, cal e barro comprimido, resistem a festas, secagem de frutas e conversas que preferem horizonte. Você afasta pequenos seixos com a ponta dos dedos para não ferir ninguém abaixo, cada grão solto parece pedir desculpas e você perdoa com paciência. Curiosidade rara: algumas famílias misturam cinza do forno ao barro buscando vedação melhor, a química doméstica nasceu de goteiras insistentes e sábios cansados de baldes. Uma pá de madeira entra como violino tímido, você aprende que abrir teto exige mais paciência que força porque barulho grande acorda bebês e dispersa a atenção.
Os estudiosos ainda discutem se o relato que menciona telhas descreve lajes de barro secadas ao sol ou nome helenizado para cobertura de junco e barro. Você testa o peso com o calcanhar, encontra a viga transversal e marca mentalmente um retângulo. O plano respeita estrutura, vizinhos e gravidade nessa ordem cortês. Um amigo sussurra que o teto ganhará clarabóia temporária. Você contém o riso porque o morno alto precisa de equilíbrio, cordas e dois suspiros muito atentos. Fato doméstico: telhados servem para dormir em noites quentes, famílias levam esteiras, encaram constelações e o vento assina o turno noturno com salário de brisa. Você afrouxa a primeira camada, barro ressequido virando pó educado, por baixo ramos entrelaçados seguram tudo como dedos antigos praticando tecelagem paciente de sombra. Historiadores debatem se a abertura ocorreu entre duas vigas principais ou junto ao beiral, onde o reparo seria fácil. A narrativa sugere cálculo, não temeridade. Você sente olhares subirem do pátio farejando poeira boa, alguém abaixo tosse com delicadeza e você pede desculpas ao ar prometendo movimentos ainda mais gentis. As cordas aparecem fibras de linho torcidas com cuidado, você confere nós de barqueiro, herança do lago, porque maca suspensa exige promessas firmes e dedos sem vaidade. Curiosidade técnica: alguns telhados guardam pequenos ralos de cerâmica, tampas improvisadas fecham no verão e abrem no temporal quando nuvens resolvem conversar seriamente. Você orienta o corte enquadrado poupando barro reaproveitável. Telhados também merecem respeito e a reforma futura agradece peças que sabem voltar ao lugar. Fato de vizinhança: quem abre telhado ajuda a fechar depois, mutirões sobem, comprimem com rolo de pedra e a anedota vira herança oral com risos moderados. O retângulo cede devagar, você segura as bordas com as mãos e o vento entra como convidado esperado, trazendo o lago nos bolsos discretos do ar. Lá embaixo silenciam, o ensino pausado se interrompe um segundo, aquele momento em que todos concordam interiormente que vale a pena um pouco de poeira. Os amigos apoiam a maca nas cordas, 4 pontos equilibrados, você verifica alinhamento pensando que fé também aprecia prumo, esquadro e compasso da gentileza. Um menino no beiral segura a respiração, você oferece um sorriso que diz vai dar certo e ele devolve coragem assinada com dentes ainda de leite. Os estudiosos ainda discutem se houve permissão formal do dono antes da abertura, a tradição insiste em hospitalidade maior que prejuízo e você aposta nessa matemática. Você inicia a descida mão a mão, cordas deslizam devagar cantando um chiado macio e o corpo sobre a maca viaja como oração amarrada ao cuidado. Fato material: maçãs ganham travessas adicionais quando suspensas, a madeira estala leve ajustando a amizade e você lembra que solidariedade também precisa de engenharia. Um fiapo de barro pousa na sua testa, você decide que telhados têm senso de humor e assina o contrato do milagre com um sorriso coberto de pó. Curiosidade acústica: a sala filtrações, durante a descida cada ruído chega menor como se paredes soubessem reduzir ansiedade em porcentagens generosas e visíveis. Você sinaliza pausas curtas permitindo trocas de mão, sincronizar é dizer por favor em linguagem de pulso, evitando sustos e preservando dignidades preciosas lá embaixo. Os amigos mantêm os olhos no enfermo, nunca no buraco, você aprende o truque antigo, a atenção segue o amor e onde olha a coragem encontra chão. Você pede silêncio ao vento com um gesto, o lago obedece por um segundo e esse exagero poético rende sorrisos mínimos cúmplices e cuidadosamente discretos. Historiadores debatem se havia corda central atravessando a maca além das 4, desenhos antigos sugerem cintas adicionais, prudência que ninguém lamenta depois. Você sente o peso bem distribuído, os nós cantam e a maca desce um palmo outro enquanto o pátio observa com olhos maiores que o retângulo. Fato de segurança: mãos alternadas evitam giro, duas movem, duas seguram e o conjunto respira junto como barqueiros executando virada precisa de leme no escuro. A luz do pátio desenha um retângulo no piso, você alinha a sombra com a maca para que a chegada encontre terra firme onde faltavam passos. Curiosidade de linguagem: alguns chamam telhado de céu pequeno, você entende agora porque o céu abriu um pedaço para deixar a esperança passar por dentro. Os estudiosos ainda discutem se esta casa ficava a passos da sinagoga ou numa rua lateral, camadas sugerem vizinhança íntima entre ensino, forno e pesca. Você percebe mãos estendidas embaixo prontas, a comunidade vira rede, os olhos viram anéis de pedra e o silêncio protege o instante como um muro de vento. Fato social: quando algo sagrado acontece todos colaboram, até quem não toca vigia a corda com atenção oferecendo vigilância como serviço invisível porém indispensável.
Um amigo cochicha números para sincronizar, você descobre a matemática das misericórdias, disciplina que soma braços, divide peso e subtrai medos com operações gentis. A maca atravessa o buraco como navio em doca, você guia a proa imaginária, evita bordas e agradece ao telhado por cooperar sem exigir recibo. Curiosidade doméstica: algumas casas guardam cavilhas sob o beiral para emergências, hoje viram ganchos de apoio terceira mão que o improviso havia inventado antecipadamente. Os estudiosos ainda discutem se o retângulo foi depois coberto com lajes novas ou barro reaproveitado, a economia doméstica prefere reciclar memórias úteis. Você encoraja o homem com palavras simples, a maca balança menos como se entendesse sílabas de paz e os olhos dele seguram uma maré tranquila. Fato ritual: ninguém toca rolos sagrados durante confusão, o atendente protege a arca lembrando que cuidado com o teto não dispensa cuidado com a palavra. A descida continua e você sente o coração acompanhar, não corre não para, apenas aprende a cadência certa, aquele entretempo onde a fé mora. Curiosidade de ferramenta: um pequeno gancho de osso ajuda a puxar ramos teimosos, você maneja com delicadeza liberando espaço sem deixar galhos fazerem estardalhaço. Historiadores debatem se a reunião ocorria num pátio coberto ou numa sala interna, a cena sugere proximidade suficiente para a poeira virar assunto comum. Você avisa baixinho que faltam 2 palmos, lá embaixo cabeças assentem e ombros se arrumam para receber o instante em que as cordas vão descansar. Fato do lago: nós de rede seguram carga por fricção calculada, o mesmo princípio sustenta a maca onde o amor enrolou fibras como promessas. Um penacho de palha escapa e pousa leve no seu nariz, você segura o espirro preservando a descida como se fosse cristal em mãos. Os amigos param no nível dos olhos de quem ensina, você percebe respeito no gesto porque baixar rápido seria fácil, mas cuidado exige demoras bonitas. A maca toca o chão como barca encostando no anel, cordas aliviam pernas soltas, respiram e a sala volta a ter teto sem perder janela. Você solta as cordas com calma, lá embaixo o homem repousa diante de Jesus e o silêncio escolhe ficar esperando uma palavra que compreenda tudo. Seção 7. A sala retoma o fôlego quando você vê Jesus olhar o homem no chão e os amigos no telhado seguram cordas como fiadores de esperança. Não há pressa no rosto dele, apenas aquela calma que reorganiza cadeiras invisíveis, convidando o coração cansado a sentar primeiro antes da dor lembrar suas regras. Você espera gesto sobre músculos, mas a primeira palavra pousa mais fundo, perdão como água em jarro de pedra refrescando uma sede que não cabia em diagnósticos. A sala escuta um estalo discreto no ar, não diviga mais de conceitos, alguns torcem sobrancelhas, outros alinham a alma e você aprende a ficar quieto. Fato histórico: perdão público de pecados fora do templo ultrapassa procedimentos normais de sacerdote, sacrifícios e calendário, ouvir isso numa casa faz a rua inteira aprender a respiração. Você percebe escribas na primeira fileira de parede, olhos como selos, pensamentos sobem do silêncio dizendo que só Deus pode perdoar e que linguagem ousada anda por ali. Curiosidade: alguns escribas carregam pequenos canivetes para parar cálamos e raspar tabuinhas enceradas, instrumentos discretos úteis para argumentos que precisam caber em margens apertadas. Os estudiosos ainda discutem se chamar perdão assim em voz clara soava como usurpar prerrogativas do templo ou anunciar chegada de autoridade que antecede paredes e horários. Você sente o chão ajustar o peso das pessoas, um rumor quase invisível varre sandálias como vento tímido que experimenta portas antes de decidir virar brisa constante. É curioso quando a palavra perdão entra até a fila de milagres, reorganiza prioridades, alguém desiste de furar a ordem, outro devolve o banco emprestado com um sorriso culpado. Jesus lê pensamentos como quem lê margens, você sente o olhar pousar sem pressa e uma pergunta silenciosa percorre a sala pedindo honestidade em tom quase sussurrado. O mestre pergunta o que é mais fácil dizer, pecados perdoados ou levanta-te, o eco repousa nas vigas e o pátio segura a resposta, água quieta numa mão. Você lembra que a clarabóia improvisada ainda cheira a barro, acima os amigos detêm o fôlego como remadores aguardando o comando e a cidade decide não piscar. Fato jurídico-cultural: blasfêmia envolvia ofensa grave ao nome e pretensões de autoridade divina, disputas assim costumavam ir para conselhos, não para salas de estar abarrotadas. Você observa que a palavra perdão não derruba telhas, mas cai como peso precioso dentro do peito, algumas lágrimas fingem ser suor, estratégia conhecida do pudor local.
Um escriba pigarreia profissionalmente, a garganta dele parece oficina onde opiniões recebem acabamento fino e cada som carrega rodinhas invisíveis para transportar objeções com urbanidade. Você decide não ser júri, apenas testemunha, porque quando o coração sente que a poeira assentou diferente, julgar rápido seria tropeçar no próprio cadarço das convicções. A voz de Jesus segue calma como barca cruzando enseada, ele fala sem exibir força e o efeito é de maré mudando de direção sem assustar os peixes. Você percebe que a discussão não é teatro, é sobre quem pode desatar nós antigos, aqueles que prendem corpo e alma e que nenhum recibo de imposto resolve. No telhado um fio de palha dança ao vento como ponteiro sutil de relógio que não existe, o tempo aprende respeito quando a misericórdia ocupa a sala. Você quase ri ao pensar que ninguém mediu o buraco, ainda assim a descida foi perfeita como se fé viesse com treina nível e manual de gentilezas. Alguém cochicha que perdão sem prova é conversa, outro lembra que cicatrizes invisíveis pesam, você percebe a sala virar balança tentando pesar o que não cabe no prato. O enfermo fixa os olhos no rosto de Jesus, a tranquilidade no canto da boca como quem finalmente encontra a almofada certa depois de noites de improviso. Você sente que a graça chegou antes da cura visível, é como acertar primeiro a bússola para que os passos seguintes não se percam em pressas mal orientadas. Um vizinho atrás de você esconde soluço no manto, técnicas locais de descrição continuam imbatíveis e você aprende que respeito também consiste em olhar para o chão. Os escribas trocam olhares gráficos cheios de vírgulas e pontos, talvez estejam anotando mentalmente capítulos que o conselho poderá discutir quando a poeira assinar a ata. Você lembra do mikve na esquina e pensa a banhos que lavam mãos e a palavras que lavam fardos, hoje um telhado inteiro aprendeu essa diferença. O mestre pergunta por que pensam o pior se pensamentos podem aprender humildade, ele não acusa com vida e o convite parece mesa posta no meio da discussão. Você observa que ninguém se move, até o cachorro da porta repensa latidos futuros e as lamparinas ajustam chamas poupando azeite para o momento que se aproxima. Ficam faltando provas, dizem, mas a prova antiga é o alívio cabendo no peito, você percebe que o corpo dele já respira com o perdão abraçando por dentro. A pergunta ainda paira no ar como barca entre remadas, você entende que às vezes a fé precisa de silêncio para crescer de tamanho sem trocar de roupa. Os amigos no alto cochicham contagens de 4 até 1 ensaiando cordas, mas esperam, eles sabem que a prova virá do chão não do teto já obediente. Um idoso comenta baixinho que a misericórdia é o lado mais firme da justiça, você pensa que essa frase daria boa inscrição em pedra com desconto para vizinhos. Um rapaz sugere que a prova seja caminhar, outro aposta num sorriso, você prefere que ninguém aposte nada porque amor não gosta de virar loteria na vizinhança. O mestre ergue o olhar e inclui todos, a pergunta de antes vira promessa de agora e até o pó no ar resolve ficar parado para assistir direito. Você lembra dos jarros de pedra junto à porta e pensa que água fresca e perdão partilham segredo, ambos nascem onde poros sabem guardar temperatura e sentido. Os escribas já formularam um relatório mental, falta apenas o item final, aquele que decide se a cidade terá história de festa ou ata de advertência severa. Você descobre que espera junto com eles, a paciência vira disciplina, a disciplina vira oração e a oração aprende humildade quando precisa ouvir antes de querer dizer. Lá fora o lago move ondas pequenas contra a pedra do cais, cada batida repete que o mundo tem ritmo e milagres preferem dançar no compasso certo. Você repara numa mão trêmula que agora descansa, o perdão já alcançou um músculo que não sabia desacelerar, prova discreta que não pede palco nem clarim. Quem ensina respira fundo, não para impor peso mas para libertar sentenças do cativeiro do medo, você percebe que coragem aqui tem voz macia e pés descalços. Os amigos controlam as cordas prevenindo balanços, eles parecem entender que a dignidade do amigo deitado vale mais que pressa e o telhado concorda com esse protocolo. Você sente que a pergunta sobre o mais fácil agora será respondida com gesto visível, não por espetáculo mas para que a paz ganhe pernas e travesseiro novo. Ainda assim o centro é o perdão, se a alma repousa o corpo aprende caminho, e você percebe que a cidade inteira tenta decorar esse mapa recém-desenhado. A poeira baixa devagar como cortina sensata, você vê olhos brilhando na penumbra e decide que se risos vierem virão pequenos do tipo que não espanta passarinhos. O mestre anuncia que mostrará autoridade com sinal, nenhuma trombeta, apenas aquela firmeza que aprendeu a andar na beira d'água e não cai mesmo quando o vento muda.
Você prepara o coração para o próximo silêncio, aquele instante antes da palavra que acende músculos, as lamparinas parecem segurar a chama como plateia de fogo disciplinado. No alto uma criança segura o riso e falha, o som desce redondo aliviando o ar e ninguém briga porque até o céu pequeno sabe rir baixinho. Você encara o rosto de Jesus mais uma vez, a sala inteira cabe naquele olhar e o minuto seguinte se prepara para caber em dois verbos muito simples. Seção 8. A voz dele vem firme e suave, você percebe que a autoridade não grita, apenas acende luzes internas como lamparinas recolhendo a sombra onde a dor se esconde. Ele diz diante de todos que o homem se levante e pegue a própria maca e caminhe, você sente a frase pousar no chão como ordem que abraça. O corpo responde primeiro no olhar, músculos lembram caminhos esquecidos e você percebe o espanto aprender passos enquanto os joelhos negociam com a alegria recém-chegada. O homem testa o peso do próprio corpo, apoia as mãos no piso batido, respira fundo e você ouve o pátio conter o ar como quem segura a maré. Ele se ergue devagar sem pressa teatral, você acompanha a coluna alinhando histórias e a sala inteira aprende que nascer de novo pode acontecer em pé. A maca testemunha cansada vira souvenir de vitória, você vê dedos firmes segurando as alças e pensa que alguns objetos esperam anos por despedidas amáveis. Fato histórico: pisos domésticos de terra batida eram compactados com cinza e água varridos diariamente, por isso a poeira sabe voltar humilde sem fazer cena excessiva. Ele dá o primeiro passo, você mede o som discretíssimo da sandália, quase um sussurro, e percebe que milagres têm etiqueta, não precisam empurrar ninguém para ver. A sala abre espaço como grão partindo pão, ombros recuam, olhos se molham e a estrada invisível se estende da porta ao coração que volta a caber. Jesus indica que aquilo prova uma autoridade maior que diagnóstico, você entende que o perdão plantou a base e a cura visível nasceu sobre esse alicerce. Os escribas contam argumentos nos dedos, mas perdem a conta quando os pés do homem viram resposta, você sente a gramática inteira flexionar verbo no presente. Curiosidade: algumas famílias penduram a maca aposentada no beiral, lembrança visível, funciona como prateleira improvisada e história que o vento repete baixinho. O homem sorri sem pedir licença, você devolve um sorriso também, porque a educação mais bonita é aquela que celebra quando alguém reaprende a andar dentro de si. A porta que antes era obstáculo agora vira moldura, você observa o quadro vivo passando e o pátio descobre que beleza também é logística bem-humorada. Historiadores debatem se comandos de cura seguiam fórmulas tradicionais de bênção, práticas exorcísticas judaicas ou um estilo próprio dos profetas, a cena parece síntese tranquila. Você nota o zelador segurando lágrimas estratégicas, aquela pessoa que sabe tudo sobre lamparinas descobre que existe uma luz que dispensa óleo e pavio. Ele caminha mais seguro e ajusta o manto, você percebe um músculo antigo acordando como remo que volta a morder água depois de longas temporadas pendurado. Fato cultural: quando a comunidade testemunha restauração, bênçãos espontâneas brotam e o louvor se mistura com relatos práticos para que todos saibam o que realmente aconteceu. Os amigos lá em cima respiram aliviados, você quase ouve a madeira agradecer pela ausência de quedas e o telhado promete cooperar no reparo com generosa paciência. Uma criança tenta imitar o passo recém-curado, tropeça teatralmente, levanta rindo e você pensa que esperança tem escola primária nas ruas da Galileia. O homem segura a maca como medalha honesta, você repara que não há vaidade, apenas gratidão e que alguns troféus deveriam ser funcionais úteis no caminho. Os estudiosos ainda discutem se o título Filho do Homem aqui ecoa Daniel ou serve como autodesignação humilde, você guarda a conversa para depois. Hoje vale saber andar. Você acompanha o deslocamento da alegria, ela passa de pessoa em pessoa como pão dividido e a sala aprende economia de abundância, aquela que nunca calcula troco. A mãe da cozinha enxuga as mãos no avental, você nota água brilhando no jarro de pedra e pensa que frescura e fé se reconhecem pelo toque. Curiosidade doméstica: algumas casas marcam no batente a altura de crianças e visitas ilustres, hoje marcam o sorriso de um homem que reencontrou o chão. Ele testa subir o pequeno degrau da porta, você percebe o calcanhar responder firme, assinatura nova estampada no piso e o beco recebe a notícia antes das palavras. Fato de vizinhança: quem presencia milagre costuma acompanhar até a esquina, garantindo que os primeiros passos adquiram mapa social, proteção que o afeto sempre fornece. Jesus sereno não toma o centro novamente, você entende que o centro agora é um caminho que surgiu e que a autoridade bonita sabe sair do foco na hora certa.
O escrevente da rua por reflexo tenta anotar explicações, falta tinta para a alegria e você gentilmente o desculpa prometendo a si mesmo narrar sem exageros. A maca sobre o ombro conta outra história, você repara nos nós gastos companheiros de longas esperas agora promovidos à lembrança portátil de Vitória Gentil. Historiadores debatem se Cafarnaum mantinha um curandeiro residente além de viajantes, relatos orais falam de ervas locais eficazes mas ninguém hoje discute sobre receitas. Você avança 2 passos com ele, o pátio se abre como mar no mapa infantil e o beco antes obstáculo aceita virar avenida para sorrisos novos. Aqueles que duvidavam agora discutem baixinho, você entende sem ironia que às vezes convicções precisam alongamento exercício tranquilo antes de acompanhar a realidade que chega. Fato social testemunhas contam o ocorrido em feiras nos cais e nas sinagogas, a notícia cruza o lago em barcas mais rápida que qualquer cobrador com tabuinha. Os amigos descem do telhado com discrição, você aplaude por dentro porque coragem boa não exige aplauso mas merece pão água fresca e boas risadas ao entardecer. Curiosidade náutica pescadores medem silêncio pela água, hoje até o quinere parece bater palmas miúdas na pedra marca registrada de festa que respeita vizinhos. Ele dobra a esquina ainda no seu campo de visão, você percebe que a cura também acontece em quem assiste porque a esperança é contagiosa porém sem febre. Os estudiosos ainda discutem se esse episódio aconteceu antes de certas controvérsias públicas, a cronologia muda detalhes mas o essencial é claro o perdão abriu caminho. Você volta o olhar para a abertura no teto, haverá reparo sim e histórias serão contadas ali em cima com pão figos e uma risada estreitamente controlada. A sala retoma lugares bancos rangem, você sente alívio assentando as poeiras e pensa que a cidade ganhou um novo recurso um testemunho que anda pelas ruas. Fato prático depois de eventos assim vizinhos combinam apoio, refeição compartilhada vigílias para quem precisa e pequenos empréstimos de ferramentas economia de cuidado comunitário. Um escriba recolhe o canivete e suspira sem nota, você percebe respeito discreto nas sobrancelhas sinal de que pensamento sincero sabe fazer silêncio quando aprende. A cozinha reacende o forno, você suspeita que haverá pão a mais hoje porque a alegria quase sempre pede carboidratos estatística não escrita das cidades costeiras. Curiosidade agrícola sementes de gergelim às vezes enfeitam pães festivos, crocância pequena que anuncia ocasião grande linguagem gastronômica da gratidão que alimenta a noite. Você cruza o pátio devagar, alguém pergunta se foi real e você responde que realidade ganha corpo quando pés obedecem uma frase que entende o coração. O homem agora na rua ajusta a maca no ombro, você percebe que carregar não pesa igual quando o peso já não define quem você é. A brisa traz o som do cais, remos arranham anéis de pedra e você pensa que a cidade toda entrou num compasso novo sem precisar maestro. Fato de memória lugares guardam lembranças no cheiro, hoje esta sala terá perfume de barro óleo e alívio combinação capaz de reacender esperança em madrugadas longas. Você agradece em silêncio pelo que viu, depois respira fundo e guarda a noite num bolso grande do manto para usar quando o cansaço exagerar de novo. Seção 9. Você sai ao beco com a multidão espantada, o ar cheira a azeite poeira mansa e pão e a noite veste a cidade com cuidado paciente. A rua estreita aprende a abrir espaço, vizinhos se alinham como redes estendidas deixando você passar com passos de quem ainda escuta a última palavra. O homem segue adiante com a maca no ombro, você percebe que gratidão sabe caminhar e que alegria prefere sandálias macias a trombetas apressadas. No cais remos tocam argolas de pedra perfuradas, você conhece essas âncoras antigas que seguram barcas e notícias quando a maré decide conversar. Fato comum pescadores partem ao entardecer buscando cardumes que sobem à superfície, a brisa do quinere colabora e as estrelas assumem o turno sem reclamar. Você ouve o rumor virando relato, em poucos minutos a história pega carona em barcos atravessa a enseada e promete chegar a Betsaida antes do pão esfriar. Curiosidade de ofício alguns levam tochas para atrair peixes, luz sobre a água hipnotiza cardumes e você acha bonito ver constelações duplicadas nos remos. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum abrangia um aglomerado de povoados contíguos, mapas e ruínas sugerem vizinhança espalhada costurada por caminhos de areia. Você cruza a praça pequena onde medidas de grão são conferidas, o mercador escuta o relato hesita na balança e decide acrescentar uma generosidade de alegria. Uma avó comenta que vai contar amanhã no tir, você imagina a trama ganhando pontos de milagre e o pano lembrando passos novos a cada carreira tranquila.
Fato de Porto: pedras com furos esculpidos prendem cordas, os anéis suportam correnteza e marolas evitando que barcas briguem quando o vento muda de ideia. Você acompanha o eco do milagre nas paredes de basalto, a cidade devolve o som menor como quem protege a novidade para ela não se assustar. Alguém pergunta se houve licença para abrir o teto, você responde rindo baixo que a misericórdia assinou e o humor recebeu carimbo válido para telhados. Curiosidade doméstica: telhas de barro secas ao sol quando existem estalam diferente, você aprende a distinguir pelo ouvido, habilidade inútil porém muito satisfatória. Os estudiosos ainda discutem se a população daqui dobrava na época das feiras, achados de moedas sugerem fluxo intenso mas estimativas preferem passos ao invés de cifras. Você cruza por jarros de pedra encostados lembrando o frescor do beiral, é bonito perceber que água e perdão compartilham a mesma teimosia de acalmar. Crianças repetem gestos do homem curado treinando passos teatrais, você aplaude em silêncio professor de educação física emocional com diploma honesto em sorrisos discretos. Fato econômico: Magdala mantém instalações de salga para peixe, barris e sal grosso viajam e parte da renda de Cafarnaum corre nessas rotas de sabor. Você pensa que o lago é o jornal da cidade, manchetes viajam em proas e a edição da noite chega antes do cochilo aos degraus preferidos. Um vizinho garante que viu poeira descer em espiral artística, você considera nomear o fenômeno mas decide deixar a ciência para manhãs com café de cevada. Curiosidade linguística: alguns chamam o mar da Galileia de Quinere por lembrar uma harpa, você percebe que certas notas de água afinam pensamentos cansados. Os estudiosos ainda discutem se este milagre ocorreu antes da chamada em Betsaida ou depois, cronologias variam porém a memória do corpo prefere o presente que pulsa. Você sente a noite espreguiçar sobre os telhados, cada casa guarda um pedaço de conversa e o silêncio organiza palavras como zelador paciente arrumando bancos. O barqueiro comenta que com marola baixa alcança Cafarnaum a Corazim em poucas viradas, você decide não discutir geografia, apenas agradecer pelo serviço cartográfico do remo. Fato de pesca: redes de tresmalho prendem peixes que tentam escapar, técnica precisa tão antiga quanto o susto que sempre volta a visitar cardumes distraídos. Você percebe gente oferecendo água e pão aos viajantes, hospitalidade funciona como moeda que não desvaloriza e a cidade soma juros de gratidão com matemática amistosa. Uma piada corre leve: o teto abriu uma porta melhor, você sorri porque a aldeia aprendeu arquitetura pastoral, disciplina prática que respeita gravidade e esperança. Curiosidade de calendário: barcas evitam travessias longas em ventos de leste, os mais cautelosos abraçam a costa preferindo conversa com rochedos a discussões com tempestades. Os estudiosos ainda discutem se existia um atracadouro formalizado com passadiços fixos, escavações encontram anéis de pedra e o resto precisa de imaginação instruída. Você repara no cobrador de tributos tentando parecer blasé, ele ouve e finge tédio mas anota mentalmente que relatos gratuitos percorrem distâncias que nem pedágio controla. Fato social: relatos de milagres ocupam primeiro lugar na fila das conversas, no mercado ganham sinônimos, no cais viram rotas, na sinagoga pedem silêncio respeitoso. Você encontra um amigo do curado, ele cheira a fumaça de forno e alegria recente, mistura típica de quem assou peixes enquanto o céu abria a janela. Uma senhora confere a maca aposentada pendurada no beiral, diz que servirá de prateleira para figos lembrando cada verão que houve um dia com chão novo. Curiosidade botânica: folhas de murta às vezes perfumam água nos jarros, o aroma discreto faz o cansaço desatar nós e você bebe devagar aceitando o descanso. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum servia de base administrativa flutuante, alguns documentos insinuam equipe reduzida, outros veem apenas um entreposto acorde com o lago. Você nota que ninguém compete pelo crédito, há risos tímidos, alguns abraços curtos e um acordo tácito de que certas alegrias preferem luz baixa e corredor estreito. Fato arqueológico: pedras do cais mostram cavidades polidas por cordas, décadas de atracar esculpem mapas de círculos, cartografia paciente que mãos entendem antes dos olhos. Você pensa nos amigos que cortaram o teto, coragem comedido é engenharia espiritual e a cidade combina subir amanhã para fechar, cantar e contar de novo. Uma risada escapa quando um gato inspeciona a antiga maca, ele aprova o novo uso com autoridade felina e você reconhece um fiscal vocacionado para prateleiras. Curiosidade sonora: durante a noite ouve-se o bater de redes sendo preparadas, ritmos ajudam braços e o cais vira metrônomo que ensina o bairro inteiro a descansar.
Os estudiosos ainda discutem se existiam marcadores de vigília pintados no cais, memórias orais juram marcas simples enquanto a pedra silenciosa prefere resumir com brilho de lua. Você cruza o pórtico da sinagoga de novo agora vazio, o eco devolve a noite como bênção e a brisa passeia nos bancos como quem recolhe histórias. Fato de circulação: barcas pequenas encostam para passageiros improvisados, mensagens atravessam a água junto com cestos e recados chegam às vilas como pão recém-saído. Você contempla o céu refletido e percebe dois lagos, um em cima outro abaixo, ambos respiram calmos e sua mente escolhe a versão mais silenciosa disponível. Uma vizinha oferece um punhado de tâmaras, você aceita e ela ri dizendo que milagres pedem glicose, argumento teológico doce contra o qual você não combate. Curiosidade de etiqueta: quem ouviu algo grande evita exageros na primeira noite, amanhã sim as hipérboles vão aparecer com sandálias brilhando e argumentos penteados. Os estudiosos ainda discutem se o nome da vila guarda eco de Naum, etimologias passeiam, porém a cidade não exige sobrenome quando o coração aprende endereço. Você percebe a maré do cansaço voltando, não é peso, é convite, a beira-mar aconselha fechar os olhos enquanto barcas guardam segredos no balanço. Você segue a margem como quem devolve passos ao lago, cada ondulação fecha parênteses do dia e sua respiração aprende o compasso longo da paz. Seção 10. Você caminha pela margem calma, a água encosta nos tornozelos e o mar da Galileia respira como peito grande ensinando intervalo entre pensamentos. O céu derrama um azul que quase tem som, você percebe grilos remos distantes e uma paz operacional desligando alarmes internos com educação. Você pensa no telhado aberto e sorri, a casa devolveu janela ao céu e a coragem ganhou sobrenome paciência, cordas e amigos. O vento traz cheiro de azeite, barro e peixe, combinação comum aqui, assinatura de noites vividas em torno de fornos, linhas e histórias sem pressa. Você encosta a maca imaginária no ombro por empatia, o peso agora parece memória leve, lição portátil de que graça também aprende carpintaria diária. Fato do lago: pescadores lançam rede de arrasto em dupla, barcas paralelas, coordenação vem de infância quando brincar virava treino e risos ensinavam ritmo. Você recolhe mentalmente as cordas usadas no teto, enrola devagar como quem guarda instrumentos e agradece ao telhado por ter entendido o recado. Curiosidade gentil: alguns pescadores assobiam notas curtas para marcar movimentos, dizem que o quinere prefere compasso mínimo e a maré respeita melodias econômicas. Você observa lamparinas acesas no cais, chamas pequenas aprendem a dançar com o vento segurando luz suficiente para que passos encontrem anéis de pedra. Os estudiosos ainda discutem se a pesca noturna priorizava sardinhas do quinere ou tilápias sazonais, relatos variam mas as redes conhecem melhor esses calendários. Você lembra dos jarros de pedra na porta, água fria aguardando mãos cansadas e a mesma teimosia boa de refrescar pensamentos quando poeira vira tempestade. O mestre lá atrás escolheu perdoar primeiro, você entende que mapas da alma antecedem ruas e que músculos caminham melhor quando culpa devolve chaves. Fato histórico: sinagogas servem como assembleia e escola, resolver conflitos pequenos ali evita tribunais distantes e a paz aprende sotaque caseiro nas vilas. Você imagina amanhã o concerto do teto, mutirão, rolo de pedra, risos moderados e a história reformando telhas como quem costura memórias com linha resistente. A margem oferece um banco de rocha, você senta, deixa os ombros baixarem devagar e escuta o lago praticando sua língua de ninar viajantes. Curiosidade de vigília: alguns marcam horas por constelações refletidas, a água repete o céu e relógios improvisados funcionam quando a paciência sabe ler estrelas. Você solta um riso pequeno lembrando o gato fiscal, até ele aprovou a nova prateleira e figos ganharam sobrenome escrito discretamente, vitória pendurada. Os remos marcam compassos longos, cada batida conversa com as pedras do cais e você guarda esse metrônomo dentro do peito para dias com vento. Fato de pureza: muitos preferem lavar antes do descanso, não por superstição vazia mas para devolver ao corpo a sensação de começo possível. Você guarda a noite no bolso do manto, planeja abrir depois quando apressa gritar e derramar essa água calma sobre pensamentos inquietos. Os amigos que abriram o teto talvez riam amanhã, contarão que a fé também aprende engenharia e que paciência é a melhor ferramenta improvisada. Você imagina a maca pendurada no beiral, prateleira de histórias lembrando que antigos fardos podem guardar frutos quando a graça muda as utilidades do dia.
Curiosidade culinária: alguns perfumam peixe com endro e hortelã, a combinação suave conversa com pão de cevada, receita que faz as ruas suspirarem devagar. Você acompanha a lua subindo como barca branca, pensa que talvez toda a cura comece assim, com luz suficiente para ver onde apoiar o primeiro passo. Fato geográfico: ventos do leste podem levantar ondas curtas rapidamente, por isso muitos preferem abraçar a costa onde rochas ensinam a prudência paciente. Os estudiosos ainda discutem se limites sabáticos eram sinalizados por estacas, memórias orais sugerem cordões simples lembrando passos contados para que descanso não perdesse endereço. Você recolhe o pensamento, dobra como esteira de junco, decide que amanhã terá reparos, trabalho e pão, mas hoje a alma merece marolas muito pequenas. Um barqueiro oferece um lugar para assistir estrelas, você agradece mas prefere deitar no próprio silêncio, travesseiro amplo que não cobra aluguel. Curiosidade acústica: a água faz barulhos diferentes em anéis distintos, cada pedra tem um timbre, marinheiros antigos reconhecem o cais pelo ouvido. Fato de escrita: relatos circulam sem tinta, memórias cruzam lagos em bocas confiáveis e sinagogas guardam as versões mais pacientes testadas por muitos ouvidos. Você toca a água com a ponta dos dedos, ela devolve frio discreto como bênção mínima suficiente para ensinar o corpo a descansar. Os barcos afastam-se em silêncio educativo, o cais aprende a não comentar demais e uma disciplina mansa cobre a cidade como manto preparado. Você fecha os olhos por instantes, a mente visita o teto aberto de novo, agradece por aquela janela e volta trazendo brisa para dentro. O ar da noite desenrola nós antigos dentro do peito, você permite sem pressa que cada fibra encontre lugar como redes repousando em anéis calmos. Os passos desaceleram ainda mais, o corpo aprende novamente a arte de ficar e pensamentos inquietos se sentam obedecendo ao banco paciente da margem. Você imagina o amanhecer chegando de mansinho, barcas voltando com histórias, figos docemente dispostos e um teto reparado brilhando de barro novo sobre risadas. As lamparinas perdem vigor com elegância, o azeite decide descansar e a chama aceita porque toda luz precisa dormir para continuar generosa amanhã. Seus ombros lembram a promessa antiga, fardos trocam de dono quando graça se oferece, você expira e a noite responde com um sim muito pequeno. Você recebe a cidade como travesseiro largo, Cafarnaum respira ao seu lado e o lago canta baixo naquela tonalidade que ninguém ensina, apenas aprende. O perdão agora ocupa mais espaço que qualquer dor antiga, ele organiza as gavetas do peito etiquetando lembranças com ternura para consultas futuras. Você pensa nos amigos subindo escadas na coragem, rindo baixo, agradece por vizinhos que viram família enquanto a noite dobra mantas sobre cansaços. Se estrelas fossem recibos você já teria comprovantes suficientes, mas a graça não cobra, apenas oferece e por isso os bolsos descansam vazios, felizes. O lago reduz a conversa a murmúrios bons, cada onda pequena carrega amém silencioso e você percebe que a alma entende esse idioma desde sempre. Você permite que o ar entre profundo, o peito encontra espaço e a mente finalmente para de correr como barca amarrada com nó de pescador. Amanhã haverá impostos, risos, reparos e pão, hoje porém existe essa brisa leve que passa por dentro e sela rachaduras invisíveis com paciência. Você guarda o rosto de Jesus olhando com calma, quando lembrar lembrará desse olhar e a pressa diminuirá como poeira escolhendo descansar no chão. Se o sono demorar você repete mentalmente a cena do telhado, cada gesto em silêncio recoloca as coisas no lugar como casa arrumada. Você respira de novo mais longo, deixa as mãos soltas e a cidade inteira parece acompanhar levemente como coro de lamparinas muito educadas. Agora feche os olhos com tranquilidade, o lago vela por você, a noite guarda telhados e jarros e o coração aprende descanso. Fim do roteiro. Bons sonhos.